Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do OndaCast. É um projeto onde nós vamos estar trazendo pessoas para falar de assuntos não só focados em educação, mas em todos os pilares da nossa sociedade. A OndaCast significa um conceito de movimento, expansão e conexão. Então nós não vamos só focar no segmento educacional, que é um dos nossos pilares, mas nós vamos trazer ali todas as esferas da sociedade, assuntos importantes com os nossos convidados especiais. E hoje nós temos a primeira série do Mulheres Canal de Educação. Nós sabemos, historicamente, que a mulher ela sempre foi um canal de educação. E nós não vamos limitar essa educação dentro de uma sala de aula, mas em todo movimento social onde ela está, sendo profissional ou pessoal. E nesse primeiro episódio do Mulheres Canal de Educação, nós trouxemos a Mara. Ela já é uma parceira nossa do Grupo FATESC. Ela é focada em desenvolvimento de pessoas e de empresas, há 20 anos já atuando no mercado. E ela vai trazer um pouco do conhecimento desse canal de educação que ela exerce, não só no pessoal, mas também, principalmente, no profissional. Seja muito bem-vinda, Mara. Obrigada, Gabi. É uma honra estar aqui dividindo, essa sala aqui com você para a gente bater um papo. Espero que esses próximos minutos aí eu possa contribuir um pouquinho com a experiência, E quem está nos assistindo aí, se der essa oportunidade, tenho certeza que vai sair daqui com alguns insights bem especiais desse mundo, sobre a educação para fora também da sala de aula. Muito obrigada pela participação. E aproveitando para começar, eu queria saber um pouco de quem é a Mara. Quem é a Mara além do currículo, que é incrível, mas quem é a pessoa, quem é a Mara através desse canal de educação? O que você pode compartilhar conosco? Legal. Difícil, falar da gente, até porque os papéis profissionais e pessoais, eles se encontram. Mas eu sou uma pessoa apaixonada, apaixonada pelo desenvolvimento. E eu acredito, firmemente, Gabi, que o desenvolvimento, eu sou um case, eu falo, que a educação é que pode promover uma mudança pessoal, uma mudança profissional, uma mudança de uma sociedade, de uma família. E hoje eu tenho 49 anos, pode não parecer, mas tenho 49 anos, e minha vida foi bastante pautada nessa convergência da educação dentro dos ambientes profissionais, que eu acredito que é um pouquinho disso que a gente vai discorrer. Sou mãe, sou esposa, sou apaixonada pelos animais, adoro uma sala de aula. Então, em resumo, talvez depois o pessoal vai poder me acompanhar aí nas redes sociais, tem um pouquinho mais de mim lá, mas em linhas gerais sou isso. Eu sou uma pessoa muito grata pela vida e apaixonada pela educação. Ai, que legal, Mara. E aproveitando isso, quando iniciou esse insight ou como surgiu essa vontade de ir para esse ramo, de desenvolver pessoas, se foi alguma inspiração, como começou esse meio profissional? Vamos lá, então, fazendo um review lá, um começo, comecei a trabalhar muito cedo, Gabi, eu digo sempre, que a sociedade que hoje a gente conhece, profissional, de trabalho, não é a que eu conheci. Então eu comecei a trabalhar com 13 anos, Então quando a gente faz até uma comparação, hoje as meninas com 13 anos estão com outras aspirações, então eu comecei muito cedo. E quando a gente começa muito cedo, numa adolescência, talvez os planos que eu tinha lá atrás eram muito diferentes do que eu enxergo hoje, Então eu não vou dizer que lá atrás meu planejamento foi esse, não. Meu planejamento era trabalhar, poder comprar as coisas que eu queria, mas eu tinha um sonho, que era trabalhar num prédio espelhado. Porque lá, na década de 90, a mídia era a TV. Então eu assistia muito filme, muito programa de jornal e eu sabia que trabalhar em prédios era onde estavam os melhores trabalhos. Então eu tinha esse objetivo, Depois de muito tempo trabalhando a gente precisaria ter uns 3 podcasts aqui para a gente falar da minha carreira. Eu sempre tive em contato com o humano, Fosse com os meus gestores, fossem com pares. E aí, aos poucos, eu fui tendo esse conhecimento que a área que eu iria me inclinar, dentre exatas, as biológicas, seria humana. Então, a sala de aula me ajudou também a eu intercalar o que eu vivo hoje, que é oportunizar o desenvolvimento das pessoas por meio das empresas. Então, nunca foi um sonho lá de trás.
né? Eu tinha realmente um sonho de adolescente, de poder construir uma vida melhor, não é? Naquela época, de comprar as coisas, de estudar. Então esse desenvolvimento, né, mais direcional aconteceu, vou dizer assim, nos últimos 15, 20 anos. Ah, muito legal. E realmente era outro tempo. Nossa, totalmente, totalmente. E a partir disso, né, como você falou no começo dessa carreira, que não foi algo que foi planejado, mas acabou surgindo, acontecendo, nesse percurso, teve alguma mulher que impactou você, que te inspirou, alguma referência, alguém que falou, nossa, realmente é isso que eu quero seguir, é esse caminho que eu quero ir? Sim, e não foi dentro das empresas, né? Tem uma mulher que ela é muito importante para mim, que foi minha avó, né? Minha avó Lívia, ela já faleceu há mais de 20 anos, olha só, né? Como as referências são importantes. Não necessariamente a referência de uma mulher forte, né? Precisa ser alguém que está num cargo de executiva. Mas a minha avó, ela era analfabeta, né? Então ela só escrevia o nome, mas era uma pessoa de muita sabedoria, né? E a gente tem uma diferença, né? Entre ser uma pessoa com muita sabedoria e uma pessoa letrada. Sim. E ela sempre esteve à frente do tempo dela, né? Então, assim, ela foi uma referência, porque eu também, mesmo ali, né, jovem e tal, eu queria outras coisas, para além da realidade que eu vivia. Então, a minha avó foi uma referência, embora ela não fosse uma executiva, numa cadeira de uma empreendedora, né? Então, isso acho que é importante. Nem sempre as referências precisam ser mulheres que estão numa cadeira de direção, né, de presidência. Então, minha avó Olívia é uma grande referência na minha vida, assim, até hoje, sabe? Sempre quando eu tô com algum dilema, assim, eu peço uma orientação, assim, né, mesmo que ela não esteja aqui, de que caminho correr. Então, minha avó. Mas é bem isso mesmo que nós queremos mostrar, porque a mulher como canal de educação nem sempre vai estar dentro do ambiente profissional. Porque a mulher ela já tem esse instinto, né, de auxiliar, de direcionar. Então a vida pessoal, no jeito onde ela está na sociedade, ela está a todo momento educando, edificando, aprendendo e também sendo canal de aprendizado, né, para as pessoas. E a partir disso, né, a gente acaba ali tendo esse cuidado, né, sobre como falar da mulher. Então esse é o nosso objetivo, né, nessa primeira série, de trazer esse olhar para a mulher como canal de educação, não só no meio profissional, que é muito importante, nós vamos crescendo, né, em cargos de gestão, de diretoria, depois a gente vai falar mais um pouco sobre isso, sobre a mulher dentro, né, do profissional, mas realmente enaltecer essas mulheres que fora do ambiente profissional, elas são canais de educação do mesmo jeito. Com certeza, né, se a gente olha uma organização familiar, não é? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, a mulher é que comanda ali realmente, e não necessariamente ela que provém a casa, não é isso? Mas a organização, os controles, né, de manter aquilo no estágio de organização mesmo, cabe. Isso tem muito a ver com a nossa herança biológica, né? Se a gente for lá estudar o passado, né, o que acontecia? Os homens iam para a caça, mas a obrigação de cuidar da cria para que a espécie sobrevivesse era das mulheres, né? Tanto é que a gente vê, né, na biologia, né? Eu gosto muito dos felinos, né? Então eu adoro assim. E quando a gente vê os felinos, as leoas, as fêmeas se unem para cuidar da cria de todas. Então tem isso, né? Então quando a gente encontra isso na natureza e a gente traz isso uma projeção dentro da sociedade, a gente tem isso, né? As mulheres cuidando realmente num passado das crias, né? E hoje elas ampliaram esse cuidado. Isso vai para dentro da empresa também. Exatamente. E falando, né, de empresa de ambiente profissional, nessa questão de desenvolvimento de pessoas, de liderança, que é hoje uma pauta muito importante de como ser um bom líder e não um chefe. Tem essa diferença, né, de como liderar e não ser um chefe, como demandar e não delargar. Então a gente tem esses desafios, né, no meio profissional, independente do segmento. E você, né, uma consultora, uma profissional há mais de 20 anos nisso, quais são os desafios que você vê diante de uma empresa, de uma marca que você fazer essa consultoria ou palestrar ou direcionar, que você vê hoje em dia? Primeira coisa é o desafio, sabe? Eu tenho uma característica, Gabi, que eu sou muito transparente. E eu fui líder, assim, eu acredito que nos últimos 25 anos eu estava em alguma posição, né, de comando ali, de equipe.
E às vezes quem olha de fora, né, tem esse glamour e tal, mas não é simples, né? Ser líder é decisão de todos os dias. Todos os dias. E não existe uma receita. Né? Então são muitos os desafios. Tá? Acho que talvez o primeiro esclarecimento que eu coloco aqui, né? Que se você, né, almeja uma posição de liderança, saiba que é uma escolha de todo dia. Não é aquela escolha só do processo seletivo, né, de um planejamento, não, todos os dias, porque todos os dias tem desafios diferentes. Mas a partir do momento que você está nessa posição, né, você tem uma responsabilidade muito grande com o outro. Às vezes, Gabi, eu encontro pessoas assim que eu trabalhei lá há 20 anos e elas falam assim, Mara, aquele dia que você falou aquilo para mim fez uma diferença. E eu fico pensando, gente, o que eu falei para essa pessoa? Nossa, naquela conversa que a gente teve mudou para mim. Então isso realmente reflete a responsabilidade que a gente tem no outro, principalmente no outro que está começando a sua vida profissional. Hoje, olhando para trás, eu tive assim lideranças, e aí não só mulheres, né? Lideranças mesmo que fizeram muita diferença. E outras que realmente, se eu fosse olhar hoje, meu Deus, como elas me prejudicaram, né? Com alguma fala, com alguma atitude. Porque quando a gente está entrando na vida profissional, tudo a gente vai aprendendo. E se a gente não tiver uma boa, né, discernir, a gente pode pegar um caminho errado também, ou de sofrimento, né? Então, acho que a palavra responsabilidade é a que vem primeiro. A partir do momento que você está num cargo de liderança, você tem uma grande responsabilidade com o outro. E também para desenvolver, né, a sua equipe, né, quem está ali sendo liderado por você. E esse desenvolvimento de pessoas também, quais são os desafios de desenvolver uma pessoa, ou como começar a desenvolver, se tem algum método, como que seria essa questão? Exatamente. E bem que você falou, tem que ter essa conversa, né? Esse diálogo do liderado, saber escutar, mas também um líder conduzir isto, né? De sentar, ter essas reuniões semanais, criar essa conexão, de estar perto, porque às vezes o líder ele está perto, mas o liderado sente ele distante, né? O colaborador fala, mas como que eu vou chegar e falar para o meu gestor, ou como que eu vou expor isso? E cria às vezes essa barreira que acaba sendo um empecilho, né? E aí entra uma parte assim que, né, da minha formação, a minha primeira formação é em comunicação. E para mim, Gabi, assim, acho que posso afirmar, mais de 50% dos nossos problemas ou dos nossos acertos estão pautados na comunicação. Então, se eu tenho no meu líder também alguém que eu confio, que eu tenho um vínculo e que a gente consegue estabelecer um processo de comunicação assertiva, onde? O que eu vejo muito nas empresas? Ah, nossa, aquela pessoa é muito boazinha. Falei, foge. Pessoas muito boazinhas nem sempre são aquelas pessoas que vão te ajudar a levar para onde você quer chegar. Aí eu faço sempre uma comparação, assim, a nossa mãe, que é a pessoa que talvez no mundo, assim, a gente mais... Ela sempre foi boazinha com a gente? Não. Ela disse nãos, né? Teve alguns momentos que ela causou em você, às vezes, até um sentimento de tipo, vou pegar minhas coisas, vou embora daqui, não volto nunca mais.
Às vezes o líder também causa isso na gente. Mas se você tem um líder assim, acredite, é um líder que está te levando para cima. Agora, aquele líder que só diz sim, que passa a mão, possivelmente é um líder que não está promovendo seu desenvolvimento. Só que existem formas de fazer. Eu falo assim, que você tem em dúvida, lembra da sua mãe, né? A mãe da gente trata com carinho, trata com respeito o outro. Ela não fala no meio de todo mundo, né? Ela te chama. Então, esse processo de comunicação assertiva, seja por meio de um feedback estruturado, né? Seja por meio de um entendimento sobre a característica do outro. Às vezes eu tenho 10 pessoas na minha equipe. Tem a Gabi, tem o Felipe, tem a Grace. Será que eu vou falar com as pessoas do mesmo jeito? Não. Então, saber um pouco sobre o outro também, ou muito sobre o outro, me ajuda a estabelecer essa comunicação mais assertiva e ser mais assertivo no processo. Exatamente. A comunicação é a base de qualquer relacionamento. Acho que tanto profissional quanto pessoal, se a comunicação não estiver alinhada, tem esses ruídos mesmo. E trazendo isso, tem alguma empresa, alguma marca que você fez essa mentoria, teve esse processo, você viu um desafio ou que te lembra, que te impactou no decorrer da sua carreira? Gabi, toda empresa, eu falo assim que ela é um ecossistema muito particular e único, né? E para mim, e aí contando um pouquinho da minha história, isso é o que me traz assim hoje uma grande senso de realização. Porque empresas às vezes do mesmo segmento, elas têm características muito diferentes. Então eu vou pegar aqui um pouquinho do exemplo da nossa empresa aqui, tá? Porque para mim assim é de grande satisfação. Uma empresa que eu coloco sempre assim com uma chancela, uma etiqueta, vamos colocar aqui, de coragem, né? No meio onde a educação no nosso país ela ainda não é tratada como prioridade, né? A prioridade é o boleto do aparelho celular, né? As questões básicas de sobrevivência, né? Estar nesse segmento já é um grande ato de coragem, né? E a instituição, todos os dias ela está pensando em algo diferente. Todos os dias, né? E eu semanalmente, quando eu estou lá no processo de consultoria, a primeira pergunta é: o que vamos fazer diferente nessa próxima semana? Isso é muito legal. Porque inovar, né, é sobre isso, não é sobre criar coisas, é sobre como eu mudo, como eu melhoro, como eu transformo o que eu já faço em melhor, né? E assim com as pessoas também. Como que eu olho para isso aqui? Vou pegar um exemplo, eu estou na sala de aula, dando aula. A aula que eu vou dar neste ano, ela tem que ser diferente da aula do ano passado, porque as coisas mudaram, as expectativas mudaram. Então, para mim, um grande exemplo é isso, né? O grupo aqui, ele tem uma característica primeiro de coragem, porque para inovar você tem que ser corajoso. Eu vejo clientes que falam, vamos mudar, Mara. Aí eu falo assim, eu proponho 2, 3 coisas. Ai, mas será? Ai, será? Entendeu? Então, coragem vem junto com inovação, né? Então, e uma outra característica é a oportunidade para que as pessoas participem disso, né? Nós vamos falar um pouquinho de gestão do conhecimento, e só existe gestão de conhecimento com pessoas. Olha que coisa, contraponto da tecnologia, não, é junto com a tecnologia. Sem pessoas não tem gestão do conhecimento. Então, o grupo aqui, eu vejo que é muito legal, porque toda semana que eu vou lá, eu sei que vai ter algo diferente para eu pensar junto com ele. Até falando sobre o grupo, né? Esse é um dos motivos e pilares do nosso podcast, né? De Onda Cast, porque nós sempre estamos em movimento, em expansão. Então a Onda, ela remete muito isso, né? Esse movimento, essa expansão, de sempre trazer coisas novas. E é isso que eu até queria ver com você, porque o Grupo Fateste está sempre em movimento, em expansão, né? Ele sempre está muito à frente, realmente, a gente vai até brincando do tempo, porque nós sempre estamos buscando coisas novas, trazendo novos projetos. E você, como consultora, como é estar nesse meio de empresas que estão sempre buscando coisas novas, né? Eu digo pelo grupo que tem sempre uma novidade, uma nova meta e expandindo. Nós somos mais de 500 mil alunos agora, com uma nova meta para esse ano. Então, nós temos um processo muito acelerado, devido, igual você falou, à coragem dos nossos mantenedores, desse posicionamento, né, de levar essa educação de qualidade para todos, para o Brasil inteiro. Então, como que essas empresas que buscam isso, estar nesse movimento, nessa expansão, de ter essa coragem, mas sem perder a essência, né, os seus princípios? Olha, Gabi, como eu disse, né, as empresas elas têm as suas características, o seu DNA, mas eu sempre faço a seguinte analogia: nós somos um corpo em transformação, né? Biologicamente, nós estamos
a todo minuto, né? Somos organismos vivos em transformação, assim como as empresas, né? Então, eu sempre digo para os empresários assim que eu atendo, às vezes ele está com uma boa receita, está bem posicionado no mercado, é líder de mercado, mas e depois? E o amanhã? Será que essa situação se permanece? A gente vê aqui nessa volatilidade de mercado, há 20 dias nós estávamos ali com uma economia, não vou dizer tranquila, mas assim, sem grandes rompantes. Estourou uma guerra, tá todo mundo sem, meu Deus, né? Para onde eu vou? Será que eu invisto? Será que eu não invisto? Será que eu contrato? Então, veja como um evento externo movimenta toda uma cadeia de decisões. Então, sabermos que nós estamos em movimento e as empresas precisam entender isso. E esse movimento é para fora e para dentro. As pessoas também estão em movimento. Às vezes eu vejo empresários que ele acredita que aquele colaborador que está ali há 10 anos, ele não vai sair. E às vezes é um colaborador que detém muita informação, ou ele está num cargo ali, né, de alta confiança, e de repente a pessoa sai e ele se vê apavorado, né? Então, como eu faço um trabalho muito voltado também a negócios, mas vinculado à gestão, o meu papel sempre é de dizer, olha, né, tudo bem, hoje estamos na situação, mas e amanhã? Então, é um olhar desse empresário para o amanhã, provocativo também, porque dentro da neurociência, né, que é um outro assunto aqui que eu sou apaixonada, a gente fala do viés, né, que são vieses, são pressupostos que a gente traz com a gente sobre verdades. Então, uma das grandes verdades que a gente encontra dentro das organizações, não, isso aqui deu certo, então, mas ele só tem aquele olhar, está enviesado. Quando eu trago outras percepções do que está acontecendo, há uma chance dele abrir para um olhar diferente. Então, talvez o que eu vejo muito nas organizações e por visitar várias, estar em várias, é isso, né? Esse olhar muitas vezes muito enviesado. E quando ele consegue perceber, vem outro elemento. Às vezes ele não tem forças ou a coragem para mudar. Eu vejo muito que depois da pandemia nós quebramos um pouco isso, porque o mundo todo teve que se reinventar. Antes ali, né, a questão do EAD, nós crescemos no EAD, né? O nosso mantenedor sempre diz, né, o professor Gilmar, que diante uma pandemia, uma catástrofe, exatamente, que acabou abalando o mundo, eles viram uma oportunidade, eles viram um problema e uma resolução, que foi aonde o grupo FATES se expandiu e o EAD ele foi para o Brasil inteiro. Então ele não ficou focado apenas no problema, mas ele viu ali uma oportunidade. Então acho que isso é um grande diferencial de grandes empresas que entendem isso, que ela não foca no problema só apenas, mas ela vê ali a solução e ela tem a coragem de expandir. O que eu digo assim, será que a gente precisa esperar outra pandemia? Ou a gente olhar dentro da nossa organização? Existem muitas oportunidades, Gabi. E eu falo às vezes, né? Você me contrata para eu vir dar uma consultoria para falar daquilo que você já sabe. E às vezes é preciso, né? Então, o que eu trago sempre, e não só para os empresários, mas para as pessoas também, né? Muitas vezes eu sou procurado por pessoas e dizem assim, Mara, tá tudo bem, tá tudo confortável, mas e agora? Eu sou um caso. Eu trabalhei durante os últimos 12 anos numa organização, eu estava super bem, Gabi, era diretora, ganhava um bom salário, morava 5 minutos da minha casa, né? Gostava do ambiente, apaixonada pelo que eu fazia, mas tinha alguma coisa dentro de mim que dizia, tá muito confortável, sabe aquela coisa assim, parece até meio, né, assim, contraditório. E eu fui buscar, lógico, através de um planejamento, né, de falar assim, como eu posso contribuir de uma forma diferente, né? E isso pode estar lá nas empresas também, como aquela pessoa, como aquele grupo, como aquele líder pode contribuir de alguma forma diferente, que não seja só o modus operandi do dia a dia. Então é esse despertar que eu tento trazer para dentro das empresas. E é muito importante isso, até uma fala que você disse que às vezes um colaborador está ali 10 anos e ele está muito motivado e sempre está inovando, mas também tem aquele colaborador que está ali há um tempo, mas ele está acomodado. Então ele fica muito focado na função dele, ele acaba só funcionando, ele não flui mais, às vezes ele está indo ali porque tem uma conta para pagar e é normal, ele tem ali um objetivo, mas ele acaba na rotina se acomodando e não buscando novos desafios. Eu acho que também faz parte dessa gestão, impulsionar esse colaborador, de trazer novamente alguma coisa que ele perdeu no caminho, às vezes um objetivo, essa vontade de coisas novas, porque eu também digo por mim, eu estava 6 anos num emprego onde eu
gostava muito, já estava ali atingindo vários objetivos, mas a gente se acomoda. E tem mais coisas para conhecimento, para agregar o conhecimento, outros olhares, só que você acaba se acomodando. Isso, querendo ou não, no decorrer do tempo, acaba te frustrando. Você não percebe na hora, mas depois de um tempo parece que nada mais acontece, porque você às vezes tem só medo de uma coisa nova ou olhar para outro projeto, dar o primeiro passo, né, para sair dessa comodidade. Isso está muito ligado com a nossa questão biológica, sabia? Por que a pessoa está tão acomodada? Então é uma questão biológica, né? Como nós nos protegemos, o sentimento de acomodação traz pra gente aquela coisa meio gostosinha, assim, não tem nada, não tem perigos, sabe? Só que de repente acontece algo para as empresas como uma pandemia ou dentro de uma empresa, né? Se você é desligado, aí acontece, sabe aquilo assim? Meu Deus, eu não estava esperando, o que eu faço agora? Eu digo sempre para as pessoas, esteja sempre preparado. Se acontecer, ótimo, se não acontecer, está preparado, né? Mas o nosso cérebro, ele tende a economizar energia. Por que eu vou ficar pensando em estudar? Por que eu vou ficar pensando em mudar de carreira? Se está tudo gostoso assim, se está bom. Então, a gente também tem um elemento, e não é defendendo as pessoas, mas tentar explicar por que também algumas coisas acontecem. Porque a gente tende, por proteção, a permanecer no mesmo estágio. Exatamente. E você nem percebe, às vezes, está tão no automático no dia a dia, na sua rotina, porque, igual nós comentamos, você tem conta para pagar, você tem ali o lugar que você gosta, pessoas que você gosta, e você nem percebe que está acontecendo, está em movimento, tem outras coisas surgindo e você fica só olhando para o mesmo ponto, para o mesmo objetivo, às vezes até esquece de objetivos anteriores e isso acaba prejudicando não só você, mas também ali a tua equipe. Tua empresa, inclusive. Né? Porque gera uma frustração, às vezes você não está só frustrado com, talvez, com uma coisa que aconteceu em específico, mas às vezes com a situação que você se encontra. Então, eu acho isso muito comum dentro das empresas, de colaboradores que às vezes está ali já faz um tempo e ele acaba se vendo ali sem uma perspectiva, às vezes por falta de, talvez, comunicação com o seu gestor, como nós falamos anteriormente, que é muito importante ter essa comunicação com o seu gestor. Eu quero chegar a tal lugar, qual que é o seu plano de carreira, que faz parte, né, de uma boa gestão de liderança, mas também você se conhecer e saber muito bem os seus objetivos. Eu sempre falo que, eu digo o nosso gestor, né, que é o João, ele sempre pergunta, o que você quer daqui a 3 anos? Quais que são os seus sonhos? Porque ele sabendo disso, ele sabe como auxiliar dentro da empresa. Porque às vezes você fala assim, eu quero muito casar, ou viajar, ou um carro. Por mais que não são objetivos profissionais, mas o profissional está interligado, porque quanto mais você cresce, você começa ali a ter uma promoção, você começa a se destacar e, consequentemente, você vai ter um resultado ali em questão do seu salário financeiro que vai contribuir com o teu sonho, com o seu objetivo. Então, é muito interligado tudo. Então, Gabi, o gestor que conhece os objetivos pessoais, ele consegue fazer um link com as metas da empresa, porque às vezes a meta da empresa seja lá, faturar X milhões. E se eu conheço que o objetivo da Gabi é casar, poxa, será que a Gabi vai estar engajada? Claro, se ela entender que se a empresa cresce, você pode crescer financeiramente, aquele teu objetivo pessoal, ele vai se ligar com o objetivo da empresa. E é muito importante ter essa conexão mesmo, né? Até antes nós estávamos falando sobre hoje em dia que a IA, a tecnologia, ela está muito presente, ela é fundamental, ela é muito importante, mas por trás da IA tem uma pessoa, que ela faz um prompt certo, que ela consegue direcionar, ela está por trás da tecnologia e essa pessoa, ela tem pensamentos, sentimentos, ela tem objetivos, que é muito importante ter essa troca. E está muito dentro dessa liderança, dessa gestão de conhecimento, né, desses objetivos muito bem cientes e pautados. E até a partir disso, nessa questão de gestão de conhecimento, como que você vê hoje em dia, no cenário que nós estamos atualmente, nas empresas essa gestão? Nós estamos falando, né, dessa evolução, desse movimento, mas a gente vê hoje, igual você comentou, nós estamos, expandindo uma guerra e estamos em outra situação de mercado. Como as empresas estão se posicionando hoje diante disso? Sinceramente, no Brasil, muito longe daquilo que que a gente traz como gestão do conhecimento. Então, acho que a primeira coisa é a gente sair de um conhecimento raso, né? Então, eu fui fazer um mestrado sobre gestão do conhecimento e o Brasil, infelizmente, está muito atrasado. Mas a boa notícia é que a gente começou a entender que lugar que a gente está. Então, quando a gente vai olhar para a Europa, né? Quando a gente olha Canadá, sim, estamos olhando para países, né? Locais que estão muito à frente.
Então, a gente poderia fazer uma aula aqui, Gabi, mas em linhas gerais. O que a gestão do conhecimento, ela tem como drive principal, né? É a gente aproveitar o que há de melhor da tecnologia, do conhecimento tácito e explícito. O que é o conhecimento explícito? Aquilo que a gente vê é um manual, é uma intranet, é um mural, mas aquele conhecimento que está com as pessoas, que esse é muito difícil, né? Então, a gestão do conhecimento é quando a gente consegue juntar tudo isso através de ferramentas, através de técnicas. Isso gera um aprendizado organizacional. Empresas que aprendem, elas têm mais vantagem competitiva no mercado. Essa foi a minha dissertação de mestrado, que é assim, na empresa, como é que eu faço tudo isso convergir para que uma empresa seja mais saudável financeiramente, de marca, né? E é um processo, não é tão simples, mas ele é possível de ser feito. Então, tecnologia, pessoas, planejamento e organização são as bases de uma boa gestão do conhecimento. Exatamente. Realmente nós temos que estar ali, igual você disse, né? Entendendo o que está acontecendo externamente, porque querendo ou não move muito, né, a nossa sociedade, move muito o nosso país, e trazer dentro da empresa, não ser algo distante. Está acontecendo lá, mas ainda não chegou, e quando chegar a gente vê o que acontece. Acho que falta esse entendimento que não, já chegou, independente de diretamente, mas já está acontecendo para a empresa conseguir ali se estruturar. Ser rápida, né? Exatamente, não esperar de fato acontecer e infelizmente acabar tendo atitudes ou decisões que vão impactar pessoas de um jeito que às vezes poderia ter sido, né, prevenido. Isso aí. E nesse caminho, qual foi o maior desafio da sua carreira? Talvez tanto profissional ou pessoal, que você passou e falou assim, nossa, isso foi um desafio que por um momento você achou assim, como que eu vou superar isso, tanto profissionalmente ou pessoal, nesse decorrer da sua carreira? Pode até ser contraditório, que para mim os maiores desafios foram lideranças mesmo. Por quê? Né? Acho que é um aprendizado que eu tive, que eu posso compartilhar. Nós, quando estamos iniciando nossas carreiras, a gente olha para o líder como se ele fosse o suprassumo, que ele sabe tudo, que tudo que ele fizer é correto. Não, com o decorrer da minha carreira eu aprendi que não, né? O líder não sabe tudo, existem modelos de líderes que não devem ser replicados. Então, para mim, o maior aprendizado é o líder não sabe tudo, nem tudo que ele faz pode ser multiplicado e tem líderes que não são modelos. Então, trazer essa consciência, esse nível de criticidade para avaliar e a gente poder fazer a escolha de que caminho eu quero ou não, foi o grande aprendizado. Então, tem pessoas hoje que eu olho e falo, não, isso eu não quero para mim, isso eu não multiplico. E tem outros que falam, nossa, que legal, quero aprender com esse cara ou com essa mulher e quero que isso seja replicado. Isso eu falo para as minhas filhas, né? Então, dentro de casa eu educo, né, minhas duas filhas, falar, olha, né, não deixem que ninguém tire aquilo que você realmente acredita, né? Mesmo a pessoa, às vezes, falando, vai por aqui, vai que se não é o que você acredita, repense, você é que sabe qual o caminho que você deve trilhar. E nessas situações, Mari, que você está ali mentorando, consultando alguém que tem esse perfil de liderança, que não é um perfil de liderança exemplo, que tem essas dificuldades, como pode ser abordado esse líder, que às vezes não está entendendo que a forma que ele está liderando, a forma que ele está direcionando os seus liderados não está muito legal, não está sendo realmente ali seguindo uns princípios? Primeiro ponto, assim, de novo, né, respeito com o outro. Muitas vezes, Gabi, não adianta você falar, você precisa procurar caminhos, e existem vários caminhos, várias ferramentas, para autoconsciência. Então, fazer com que você enxergue por meio de fatos, por meio de técnicas, quais são as pedras que você está pisando. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, você está na empresa, tem 10 áreas, e aí o RH traz os resultados que a sua área é aquela que está apresentando o maior índice de turnover, ou seja, saída de pessoas. E a pessoa está ali batendo na mesma tecla, enfim, né? Aí você pergunta para ela, por que você acredita que a tua área tem a maior rotatividade? Se todas as outras áreas estão com um nível equilibrado. Talvez ela vai pensar, será que eu estou cometendo alguma coisa com a minha equipe que está fazendo ela querer ir embora?
na mesma empresa? Então é uma técnica do que a gente fala assim, você não está se ligando que ninguém quer ficar na sua equipe? Não, é fazer ela buscar essa tal autoconsciência. Depois de autoconsciência, nem sempre, às vezes eu vi que eu estou errando, tá? O que eu vou fazer a partir disso? Existem ferramentas para ir melhorando o seu comportamento e se transformar depois em concreto. Então, não é simples, mas é possível, é uma jornada. Autoconsciência, execução e resultado. E você multiplica, o aprendizado dele é multiplicado. Aprendi o caminho, vou multiplicar. Mesmo sendo mais forte que eu. Havia uma situação genuína, por N situações, eu tomaria essa atitude. Poxa, mas se eu tomar essa atitude, eu sei qual é a consequência. Então eu busco o caminho B, mesmo sendo mais forte que eu. Isso é aprendizado. E nós realmente, se nós vamos perceber que o grande desafio é essa sensibilidade, né, de entender ali seus colaboradores, entender que às vezes ele saiu por questões pessoais, ou realmente ele por falta de um conhecimento, ou por falta de reconhecimento, que às vezes, né, o liderado não se sente reconhecido, e às vezes nem é falta do gestor, mas realmente essa comunicação de talvez demonstrar que ele está sendo reconhecido, que ele está fazendo um bom trabalho. Então tudo isso também está junto com a comunicação, como nós falamos, né? Não é uma coisa única. É. Gestão são muitos elementos e eles mudam de grupo para grupo, pessoas para pessoas, ambientes para ambientes. Por isso que é tão complexo. Por isso que eu sempre digo, quer ser líder, você sabe tudo que está embarcado nessa mistura, então tem que avaliar bastante esse caminho. Mas é um caminho assim, eu sou apaixonada. E conforme, né, esses mais de 20 anos de experiência, tem algo ainda que você quer se aprofundar? Quais seriam os próximos passos, os novos desafios que você vê nesse mercado, né? Às vezes algumas questões que precisam ser, né, desenvolvidas hoje em dia? Sim. Eu falo, minhas filhas falam, mas você vai estudar de novo? Falei, vou. Gabi, para mim é assim, olha, a experiência ela é muito válida, mas quando ela vem alicerçada pelo conhecimento científico, então meu próximo passo é continuar me especializando em neurociência para entender que um comportamento ele é reflexo, né, de um ecossistema biológico, que ele muda. E um exemplo simples é isso. Às vezes eu vejo muitos empresários dizendo, essa nova geração não quer nada com nada, não quer estudar, não quer trabalhar. Mas se esse empresário soubesse o que se passa nessa questão um pouco mais neural, ele entenderia e talvez ele pudesse ser um pouco mais assertivo ao lidar com essa geração. Então, o meu objetivo é continuar estudando e é continuar dentro dos ambientes organizacionais, trazendo um pouco mais de clareza, de caminhos, para que tanto esse empresário que está de um lado, né, tenha sucesso, quanto com esse colaborador que às vezes está no início de carreira ou já está numa curva de transição de carreira e esses dois se encontrem e a gente tem ambientes assim, mais felizes, mais agradáveis. Porque como você falou, a pandemia trouxe outros aprendizados. Coisas que antes de 2019 a gente aceitava, a gente não quer mais, porque a gente não sabe se daqui 2, 3, 5 anos acontece um outro evento. Então as pessoas querem ter mais qualidade de vida. Então trazer isso para dentro das organizações é importante também, é uma missão minha também. E é muito importante isso que você falou, essa questão dessa nova geração, porque talvez o líder não está conseguindo se comunicar com eles, né? Porque é outro tempo, eles estão vivendo outras situações que talvez a outra geração não viveu. Outros temas também que é levantados hoje como algumas causas que antigamente não tinham evidência. Sempre aconteceu, sempre surgiu, mas hoje tem causas que é mais... A internet também ela trouxe essa facilidade de comunicação, mas também ela trouxe o viés de, às vezes, ter algum conflito ou falta de comunicação em alguma falha, em algum corte que distorce. Mas hoje nós vemos pautas super importantes que antes sempre existiu, mas não tinha evidência. E essa nova geração, ela tem outra percepção disso, porque ela vive muito que está acontecendo hoje, ela traz muito essas pautas, ela está mais ciente, ou ela sabe se comunicar melhor externamente para expor. E se um líder não está acompanhando, ou ele não entende essa comunicação, até para trazer para o trabalho, para o desenvolvimento, ele acaba achando que é o mesmo ritmo de antigamente. E hoje o ritmo deles é outro, porque a sociedade ela se moldou de outro jeito hoje. E o que mudou principalmente? Lembra que lá no meu começo da minha fala eu falei que o mundo que eu vi era através da televisão? Né? O mundo hoje, o acesso à informação está disponível aí de uma forma assim maravilhosa. Assim como também tem muita coisa distorcida.
né? Então, antes a gente tinha uma ou duas fontes de informação, né? O jornal, o impresso e a TV aberta. Hoje, quantas fontes? E onde reside o grande problema? Também o excesso. O excesso de fontes e a falta de validação ou de confiança faz com que também, às vezes, a gente tem microinformações e esse jovem ele não tem a capacidade crítica de distinguir, né? Aí, por um lado, você tem muita informação que é muito legal, um jovem que não tem a capacidade de distinguir, aí ele toma algumas verdades e leva isso para dentro da empresa e levanta algumas bandeiras, né? Então, acredito que essa curadoria, né? Tem um gestor ajudando ele a entender, vamos lá, vamos sentar aqui, deixa eu te contar um pouquinho da história, né? Deixa eu te apresentar alguns caminhos. Nós, como líderes, também somos professores e temos essa responsabilidade na formação. A formação não é só da educação básica. Ser líder também é ser um formador, um psicólogo, um desenvolvedor. E às vezes as pessoas não querem isso. Exatamente, é aprender a linguagem do seu colaborador, independente se é dessa geração, se é da geração anterior, e saber se comunicar, porque acho que a comunicação, ela tem que ser clara, objetiva em qualquer idade, em qualquer contexto social, em onde você estiver, porque você consegue aí, de fato, extrair o que aquela pessoa precisa e também auxiliar, né, nos pontos de melhoria, para auxiliar ali no desenvolvimento profissional. Então, eu acho isso muito importante, saber que nós estamos em outro momento hoje e isso vai ser uma constância. Daqui 10 anos vai ser outro momento, né? Nós vemos como está tudo muito acelerado, trazendo outras coisas. Talvez hoje as pautas que nós vemos em evidência, daqui 10 anos pode ser outras ou pode mudar. Então, a gente está sempre nessa constância, né? Nesse movimento. E é muito importante trazer, né, isso para as empresas, do gestor ali, do diretor, dessa pessoa, estar ciente disso, que ele tem que trazer sempre esse conhecimento constante para a sua equipe. Isso aí. E daí tem um ponto também que eu gosto sempre de falar sobre a vaidade, né? Inclusive tem um filme muito bacana, né, que são os sete pecados, né? E é um clássico. E um dos pecados capitais é sobre a vaidade. E como ela nas empresas pode ser uma grande nuvem negra no desenvolvimento das pessoas. Porque nós também temos muitos líderes que eles tomam algumas verdades muito mais pelas vaidades. É assim, é meu modo de vista, você que se adapte. Ele está perdendo. Eu aprendo muito com os jovens. Às vezes eu chego e falo, me conta um pouco, do que você está pensando? E não é porque eu tenho 34 anos de experiência que eu não posso aprender com uma menina de 18, com um menino de 18. E se as pessoas entenderem que a gente pode aprender sempre, seja com uma pessoa da maior idade, né? Eu adoro ir no supermercado e ter aqueles senhorzinhos no mercado me atendendo. Eu converso, você está aqui, me conta um pouquinho. O Uber, no supermercado, na padaria. Então, se a gente for inteligente o suficiente para aprender com todos que estão à nossa volta, assim como aprendi muito com a minha avó Olívia, que era analfabeta de letra, mas sábia, a gente vai ter potências de liderança melhores. Realmente isso é muito importante, acho que nós trouxemos ali pontos, como você disse, acho que são vários assuntos que nós temos que aprofundar muito mais, acho que daria vários outros episódios da série, principalmente a questão da neurociência, dessa gestão desse conhecimento, da liderança, porque são assuntos que estão muito presentes no dia a dia e que nós precisamos aprender cada vez mais e trazer isso para as empresas, né? Esse conhecimento do seu colaborador e de si mesmo, e a partir disso ter esses momentos de reflexão, porque eu acho que, igual você falou, que eu gostei muito, a gente está no aprendizado constante, né? Nós temos que aprender, né? Principalmente, apesar de você ser um líder, você está em aprendizado constante, né? Se você acha que estagnar, você acaba estagnando toda a sua equipe. E só para finalizar então, Mara, apesar de ter muitos outros assuntos que nós queremos abordar, mas diante disso, o que está pulsando em você nesse novo momento? Você comentou de estudar mais sobre neurociência, mas daqui 10 anos, o que você imagina nessa questão, não só da sua carreira, mas nesse meio profissional, nessa questão de empresas, o que você idealiza para esse meio profissional? Bom, eu não consigo me ver fazendo coisas muito diferentes do que estar envolvido com pessoas, né? Mas eu gosto muito da sala de aula. Então, cada vez mais estar em organizações em que eu possa dividir um pouquinho, né, da minha experiência e ouvir também, porque a cada lugar que a gente vai, a gente aprende e leva para o outro, então nós somos multiplicadores.
Então, meu objetivo é estar cada vez mais em organizações, conversando com as pessoas, né, fazendo palestra, dando treinamentos e poder, né, se Deus quiser, desses anos profissionais que ainda me restam aí, conhecer mais gente e dividir um pouco desse conhecimento, né? Afinal de contas, eu fiz um mestrado em gestão do conhecimento, seria muito contraditório eu não levar isso para os ambientes profissionais que eu quero estar. Então, é isso, o meu desejo é esse, se Deus quiser, né, Ele me propiciar saúde para isso. E viver também, né? Nos intervalos poder viajar, curtir família, curtir minhas filhas, poder conhecer outros lugares, né? Einstein já falou, tem uma frase dele que, né, o pessoal usa bastante, que é uma mente que se abre ao conhecimento, nunca mais volta ao seu estado normal. E é isso, né? Biologicamente é isso também. Eu gosto de dizer sempre que quanto mais aprende, mais o nosso cérebro quer aprender. Então, que fique esse recado aí, seja pela educação formal, fazer uma graduação, fazer um curso técnico, um curso livre, uma pós, ou também aprender com as experiências de vida, né? A gente pode aprender de várias formas, mas o recado é nunca deixe, nunca parem de aprender. E é sobre isso, né, que essa série de podcast nós vamos trazer, que é mulher no canal de educação, independente de ser profissional ou no seu ambiente social ali, pessoal, e cada vez mais aprendendo com esse contexto. Então, muito obrigada, Mara, pela sua participação. Foi muito legal esse bate-papo, essa troca. Aprendemos bastante, principalmente sobre esse olhar de gestão, de liderança. Tem muito mais coisas para aprender, mas esse bate-papo foi muito legal e que cada vez mais, né, nós podemos aprender com essas mulheres que estão ao nosso redor, que são canais de educação, que elas trazem realmente essa sensibilidade, essa força, essa coragem para a nossa sociedade. Agradeço demais, Gabi, você, o pessoal que esteve aqui nos acompanhando, né, o público que, né, está com a gente até aqui esse final. Uma vez eu ouvi uma fala da Luísa, do Magazine Luiza, muito legal. Tinha uma palestra, assim, acho que tinha umas 5.000 pessoas, 70% ali eram homens, e ela disse assim, homens, não é contra vocês, mas sim a favor das mulheres. Então, e nós não somos minoria, tá? No nosso país nós já somos maioria em número, nas empresas, né, cada vez mais, na educação mais de 55% das estudantes são mulheres. Então vamos acabar com essa frase, né, as minorias. Não somos minorias, somos já a maioria. Então muito obrigada você que esteve conosco até agora. Nós te aguardamos no próximo episódio do OndaCast Mulheres Canal de Educação. Tchau, tchau!